muito largo de informação na nossa direção e ao qual nós somos assoberbados em termos perceptivos. Portanto, tipos de percepção. Claro que todos aqueles que fizeram estudos dentro da área das ciências sociais ou mesmo dentro da área da medicina já tiveram contacto com tudo isto, e mesmo aqueles que não estudaram de uma forma ou outra já tiveram algum contacto. Não pretendemos aqui introduzir nada de novo, mas apenas de alguma forma relembrarmos e colocarmos aqui em trabalho alguns dos conceitos teóricos que de alguma forma estão connosco. Nós temos percepção visual, como dissemos há pouco, a percepção que é mais dominante, onde nós vamos buscar a maioria da nossa informação. A percepção auditiva, que encontra uma maior correlação com retenção de informação no sexo feminino do que no sexo masculino. Não é à toa que, em termos de estudo, normalmente o sexo feminino tira melhores informações de audição daquilo que lhes é dito do que os homens. É aquilo que as mulheres habitualmente dizem, que os homens não ouvem nada. É um bocadinho por aí também. Os homens precisam de ver, essencialmente. Quando estudam, criam cábulas, criam suportes visuais, porque precisam efetivamente ir buscar essa informação. A mulher é mais multitask, consegue trabalhar de uma forma também mais ampla e, como tal, através também da audição. Percepção olfativa. A percepção olfativa é extremamente interessante porque é a mais primordial de todas elas. E como tem uma ligação direta ao sistema límbico, onde estão efetivamente os nossos recursos emocionais, a nossa avaliação emocional, acabam por ser percepções muitíssimo mais fortes. Vou-vos dar um exemplo pessoal, mas com certeza qualquer um de vós poderia contar um assunto de alguma forma semelhante. Aqui há um tempo atrás eu estava a passear na Baixa de Lisboeta e, entretanto, passei junto a uma loja indiana e que tinha um cheiro a caril fortíssimo no ar. E enquanto eu passava, sem me aperceber, portanto a um nível subconsciente, eu comecei a lembrar-me dos bonecos do He-Man. Há muitos que não saberão o que é, mas eram os bonecos da Mattel que na década de 90 faziam as delícias de muitos jovens e que eram oferecidos pelo meu pai. Portanto, em microsegundos, eu lembrei-me de bonecos do He-Man, lembrei-me do meu pai, lembrei-me do meu ambiente familiar e comecei a sentir, mesmo fisicamente, uma série de sensações de aconchego e ao mesmo tempo também de angústia de separação. Só algum tempo depois, bastante tempo depois, eu percebi o que é que tinha acontecido naquele episódio. Ora bem, o meu pai comprava-me efetivamente bonecos da Mattel, bonecos do He-Man, e comprava-os num armazém chamado Faraz, em Lisboa, que era a pertença de um grupo muito forte de indianos. Portanto, ao lado havia os bonecos e do outro lado haviam as especiarias. E então, quando o meu pai me oferecia um dos bonecos, eu tinha o cheiro do caril muito próximo de mim. E como tal, lembrei-me imediatamente de uma série de eventos, em poucos segundos, relativamente à minha infância. Não é à toa que às vezes passamos perto de uma pessoa e aquele perfume nos desperta uma série de sensações que não sabemos de onde vêm. Não é à toa que às vezes andamos pela nossa casa e de repente o nosso estado emocional modifica-se porque sentimos a percepção de um odor diferente, de um odor que já não sentíamos há muito tempo. Às vezes até desfolhar um livro antigo, uma alfarrobista, temos essa mesma sensação. Às vezes é reconfortante, outras vezes é angustiante. Tem a ver com os nossos recursos mnemónicos, que fazem parte da nossa percepção, como vamos ver mais à frente, e tem a ver com essa ligação direta entre a via sensorial olfativa e o nosso campo mnemónico. Ok? Antes que adormeçam, vou passando um bocadinho mais à frente. Percepção gustativa. Cria boas memórias, sim senhor. Toda a gente, de uma forma ou de outra, tem um meio de comparação relativamente a todos os sabores que se sentem a partir da infância. A comida da nossa mãe é sempre a melhor, ou pelo menos a grande maioria assim o pensa, e fazemos a nossa avaliação relativamente àquele tipo de tempero, àquele tipo de confecção que encontrávamos numa altura particularmente aberta em termos perceptivos, que é entre a infância e a adolescência. Não é à toa que as músicas também, relativamente à percepção auditiva, o nosso gosto musical normalmente está ligado às músicas que nós ouvimos entre os 15 e os 23 anos. Portanto, passamos a nossa vida toda a gostar mais daqueles sons que ouvimos naquela altura do que quaisquer outros que venham a surgir. Por isso, quando os nossos sobrinhos, quando os nossos filhos, quando os amigos dos nossos filhos começam a ouvir algumas músicas e dizem, pá, isto é o máximo, a nossa tendência, um bocadinho, vamos imaginar, reacionária, às vezes até um bocadinho paternalista, dizem, pá, tu não sabes o que é música, pá.
música boa é aquela que eu ouvia. Essa é que é a música boa. Isso é agora, Nossa Senhora. E nós jurámos a nós próprios que nunca iríamos fazer isso, porque os nossos pais faziam connosco. Nós jurámos, nunca. Eu nunca vou ser assim. Só que, como acontecem todas as coisas, quanto mais nós olhamos para o objeto que queremos de alguma forma desviar-nos, mais rapidamente nós vamos ter com ele. Portanto, nós tornamos-nos naquilo que às vezes julgamos nunca nos irmos tornar. Percepção tátil, naturalmente também altamente intensificada quando existe a supressão de outras percepções, mas que na grande maioria de nós é pouco, em geral, pelo menos nos ocidentais, é muito pouco entendida e muito pouco explorada. Os orientais já têm uma visão diferente relativamente à importância da percepção tátil. Percepção temporal, que tem a ver, obviamente, com os ciclos circadianos, como nós compreendemos o tempo, a forma como nos situamos. Há pessoas que têm algum tipo de dificuldade na fase inicial, especialmente a nível da pineal, a nível da chamada epífise, nos primeiros anos, e efetivamente passam a ter algumas dificuldades relativamente a esta mesma percepção. Percepção espacial, que tem a ver, obviamente, com a colocação no espaço, com a forma como nós nos situamos, onde aqui os homens são um bocadinho melhores do que as mulheres, no geral. Nós temos melhor percepção espacial do que as mulheres, muito embora não pareça, não é? Quando se entra na casa do homem, normalmente as coisas estão todas desarrumadas, mas em geral eles são melhores a jogar Tetris do que as mulheres. Portanto, conseguem mais facilmente encaixar coisas e perceber se aquilo cabe dentro da mala do carro ou não. Eu sei que têm experiências diferentes, mas eu só estou a dizer aquilo que as experiências nos dizem a nós. Propriocepção, a capacidade de nos percepcionarmos a nós próprios, no espaço, no tempo, na relação. Percepção social é uma percepção mais definida, já vamos falar dela na fase final agora da percepção, a forma como nós efetivamente percepcionamos a sociedade, os papéis sociais, as instituições, as inter-relações, etc. A percepção extrasensorial, que tem muito a ver com aquilo que alguns dos presentes mais estão com vontade de falar, que é relativamente àquilo que surge através dos canais não sensoriais, mas que surgem por canais alternativos, como falámos ontem, quem esteve na palestra, relativamente à intuição, à inspiração, etc. Percepção subliminar, aquela que está abaixo do nível da nossa percepção consciente, mas que ainda assim nós a absorvemos e às vezes incluímos também nas nossas formas de comunicação. A percepção subliminar começou a ser mais estudada a partir da década de 60, também porque os recursos subliminares foram utilizados durante muito tempo em campanhas de publicidade, em propaganda política, em uma série de questões que alteravam a forma de pensar da maior parte das pessoas. Atualmente a chamada publicidade subliminar é proibida, mas continua a ser utilizada. Ok? Portanto, frequentemente existem mensagenzinhas residuais que passam abaixo do limite da nossa capacidade de percepcionar em termos conscientes, mas que ainda assim nos alteram profundamente. Ok? Eu, no final de cada um dos módulos, para aqueles que ainda estiverem acordados, eu vou perguntando se querem fazer alguma pergunta ou qualquer coisa do género, ok? Muito bem. Daqui a bocadinho também vamos fazer umas coisas mais interessantes para que vocês também estejam um bocadinho mais atentos. Como falámos anteriormente, a maior parte da nossa percepção surge através da visão. E a visão tem recursos extraordinários, muito embora nós tenhamos receptores de estímulos externos, os esteroreceptores, os próprios receptores, que têm a ver com o nosso meio interno, com as nossas alterações internas, e os interoreceptores, que ainda têm uma relação mais direta, mais profunda, com tudo aquilo que acontece no interior do nosso corpo. Ok? Relativamente aos processos para que nós percepcionemos as coisas, temos o estímulo, como já falámos aqui, a sensação, tudo aquilo que é captado através do campo sensorial. Temos, naturalmente, a atenção, essencial para que algum estímulo possa desenvolver um movimento perceptivo, e temos a memória. Ok? Agora, para quem gosta de futebol, que é o meu caso, devem-se lembrar desta situação, aqueles que gostam de futebol. Foi num jogo recente entre a Holanda e a Espanha, que a Holanda deu 5-1 à Espanha com uma facilidade brutal. O atual guarda-redes do Porto, o Iker Casillas, ainda está para saber como é que aquilo lhe aconteceu. Portanto, ainda está em consulta com um psicólogo. Sei disso pessoalmente, estou a brincar, naturalmente. Mas foi efetivamente uma cabazada. E este é talvez
Um dos golos mais bonitos da história, marcado por Van Persie. A determinada altura, recebe um centro do lado esquerdo, de Dirk Kuyt, se não me engano. A bola faz um círculo perfeito. E enquanto Iker Casillas vai saindo da baliza, Van Persie atira-se no mar, naquilo que se costuma chamar salto de peixe. E neste momento, todas as percepções, todos os sistemas perceptivos estão a funcionar. Todos eles. Porque para ele poder cabecear aquele objeto em movimento, ele tem que ter a noção exata do seu corpo, da velocidade da bola, da velocidade do corpo, do efeito Coriolis, da forma como o guarda-redes está a avançar, da distância que tem até à baliza, da força que deve empregar em absolutamente tudo. Poderia ter corrido muito mal, o rapaz atirava-se todo no ar e caía no chão e não tocava na bola. Teria sido um dos momentos mais ridículos do futebol. Mas não. Ele atirou-se e, sem ter que pensar conscientemente acerca daquilo que estava a acontecer, ele cabeceia a bola com a fronte direita, a bola faz uma elipse perfeita e vai-se anichar naquilo que na linguagem futebolística se costuma dizer onde o mocho faz o ninho. Portanto, um sítio indefensável, onde o guarda-redes não consegue chegar. É um momento belíssimo e, para todos aqueles que são estudiosos das neurociências, também um momento de estudo, porque tudo correu bem. Toda a percepção funcionou em microsegundos. E isto é fascinante para nós. Porque se ele tivesse que pensar em cada uma das coisas que eu acabei de enumerar, ainda lá estava a pensar, a bola já tinha passado, o campeonato do mundo já tinha acabado, e ele ainda estava, o que é que eu vou fazer a seguir? Mais ou menos o que nós teríamos que fazer todos os dias para decidir se avançamos com o pé direito ou se avançamos com o pé esquerdo. Ok? Portanto, isto acontece naturalmente por gesto evolucionário, por tudo aquilo que diz respeito à nossa evolução enquanto seres e que nós hoje temos a possibilidade de utilizar de uma forma absolutamente inconsciente. Eu fiz uma aposta com a Ana que eu ia conseguir falar de futebol nesta palestra. Ela achou que não e acabei de ganhar 10 euros. Mecanismos da percepção. O processo perceptivo é complexo e depende tanto dos sistemas sensoriais como do cérebro. Os receptores sensitivos captam, detectam a informação e a seguir convertem-na ou fazem transdução em impulsos nervosos. Realizam a transmissão para o cérebro por via das fibras nervosas e o cérebro desempenha o processamento dos dados sensoriais. De modo sumário, podemos estabelecer o seguinte trajeto. Receptor, tálamo, zona de grande importância a nível cerebral, córtex, áreas sensoriais primárias e as áreas de associação. O estímulo é toda a força que há sobre um receptor e o torna ativo. Na fase primária do processo de percepção do estímulo, antes de tudo é preciso prestar atenção, o que torna mais fácil encontrar sentido nas informações captadas, associando-as às experiências anteriores e a criar associações futuras. Portanto, não pode existir percepção sem atenção, sem estímulo, mas também não pode existir sem memória. E essa é a parte mais engraçada. Já vamos falar da memória. Sem memória não existe percepção. Nós precisamos, de alguma forma, de nos situarmos perante um objeto para sabermos efetivamente captá-lo de uma forma absoluta. Já vamos falar um bocadinho mais à frente acerca da memória. Mas o estímulo é muito importante. E para o estímulo, de alguma forma, fazer sentido para nós, nós temos que estar atentos. Já vamos perceber como é que nós estabelecemos a atenção. A atenção é a abertura seletiva para um conjunto de fenómenos sensoriais. Alguns fatores despertam a nossa atenção, tais como a atração que o estímulo exerce sobre um ou mais dos nossos sentidos, estímulos extraordinários, fatores relacionados à familiarização, fatos anteriores, expectativa de fatos futuros, repetição do estímulo, diversos estímulos relacionados entre si, associações emocionais, sugestão, nosso propósito. Vamos fazer um teste. Pedro. E o Pedro estava a dormir e imediatamente acordou e olhou para mim. Aconteceu, naturalmente, um fator relacionado à familiarização. Todos nós gostamos de ouvir o nosso nome. Por isso é que os vendedores são incentivados a tratar o seu cliente pelo nome, para criar uma relação mais próxima, para criar um rapport e para conseguir a atenção daquele que está à sua frente. Portanto, nós utilizamos o nome também por isso, também por fatores de estratégia. Por outro lado, eu posso aumentar a voz e consigo a vossa atenção. Também posso ser preso se isto acontecer dentro de uma biblioteca e eu estiver a falar desta maneira. A Interpol já tem um mandado de captura em meu nome por causa disso. Falar demasiado alto dentro de bibliotecas. Portanto, isto são fatores que despertam
a nossa atenção e obrigam-nos a recepcionar o estímulo. Não são os únicos, estes são mais mecânicos. Quando nós temos um interesse particular numa coisa, nós tornamos-nos mais atentos a ela. Por exemplo, um de vós quer comprar um automóvel. Vamos imaginar, como os tempos estão bons, que querem comprar um Jaguar. Toda a informação que vocês vão buscar, naquele momento, torna-se muito mais interessante do que alguma vez foi. Porque nunca pensaram comprar aquele carro. Agora sabem que o podem comprar. Então toda a informação que recebem passa a ser mais importante. O que é que passa a acontecer a partir daí? Vocês começam a ver mais Jaguares do que alguma vez viram na vida. Vocês encontram anúncios acerca dos Jaguares que vocês nunca tinham visto. Até imaginavam que não havia comunicação acerca dos Jaguares. Porquê? Porque passaram a estar atentos. Porque passaram a colocar uma informação residual numa informação mais ativa. E como tal, começam a gerir isso de outra forma. Por outro lado, temos aqui a repetição do estímulo. Quanto mais um estímulo surge, mais nós, de alguma forma, abrimos o receptor para ele. Portanto, costuma-se dizer em comunicação que em comunicação a repetição leva à convicção. Faz algum sentido. Porque, efetivamente, quanto mais disponibilizamos aquela informação, mais nos tornamos, de alguma forma, permeáveis a ela. Associações emocionais, tudo aquilo onde nós encontramos um padrão emocional vai se tornar mais fácil de nós abrirmos a nossa recepção, percepcionarmos e guardarmos na nossa memória. Tudo aquilo que envolve emoção. Atenção ao que eu estou a dizer. Porque agora, quando falamos da memória, também vamos falar sobre isso. Tudo que envolve a parte emocional torna-se, para nós, mais importante. Não é à toa que nós nos lembramos das coisas de maneira diferente. Às vezes, os nossos pais contam-nos histórias que para eles são muito relevantes acerca de coisas que aconteceram na nossa infância e nós olhamos e por isso simplesmente não me lembro. Mas contudo, lembra-me daquela vez que tu chegaste a casa e deste uma reprimenda brutal por eu estar de volta do computador e não estar a estudar. Isso eu lembro. E o pai diz, eu não. Qual é a diferença? É que, efetivamente, as repercussões emocionais num e no outro foram totalmente diferentes. E, como tal, a nossa atenção estava mais disponível no momento, a nossa percepção mais facilmente captou e a memória mais facilmente guardou. Portanto, existe essa diferenciação. Já vamos falar de outras coisas, ok? Não desesperem. Estamos apenas a falar das partes mais mecânicas que vão ser importantes mais para a frente. Sensação. Impressão produzida pelos objetos exteriores num órgão dos sentidos. Transmitida ao cérebro pelos nervos, onde se convertem em ideias, julgamentos ou percepções. E agora vamos falar da memória. A memória é a função cerebral que permite a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações, que é as evocações, vivências, conhecimentos, sensações e pensamentos de situações passadas, não apenas de condições passadas. Conceito extremamente polimorfo, passível de múltiplas interpretações. Ora, a memória, por muito que às vezes nós queiramos fugir a isso, é preponderante para a nossa vida. Nós não saberíamos viver se não tivéssemos memória. Nós não seríamos capazes de decidir absolutamente coisa alguma se não tivéssemos memória. Portanto, às vezes, quando dizemos não é preciso viver no passado, vive no presente, ainda que tenhamos muita razão nisso, por outro lado, para vivermos no presente, precisamos da nossa memória. Até porque a nossa memória também se projeta no futuro. Frequentemente, eu penso naquilo que vou fazer no futuro em função daquilo que eu aprendi a fazer no passado. Verdade? Que eles estão acordados. Verdade? Ok. Muito bem. Portanto, a memória é um recurso absolutamente necessário a tudo aquilo que nós temos que fazer. Conta-se, não temos formas de comprovar isso, de que quando os conquistadores espanhóis chegaram ao Peru, os povos indígenas que observavam aquelas naus a chegar à praia não sabiam minimamente o que é que estava a acontecer, nem sequer demonstraram a mínima vontade em fugir ou, de alguma forma, enfrentar os invasores. Porque nunca tinham visto barcos daquele tamanho. Não faziam ideia do que estava ali a acontecer. E, efetivamente, quando se aperceberam de que eram homens, foi apenas quando eles saíram do barco e se dirigiram a eles viram a forma humanoide, obviamente, e compreenderam que eram homens. Porque enquanto estavam dentro das barcaças não faziam a mínima ideia do que é que haviam de deixar. Eu dou-vos um exemplo pessoal. Há muitos anos atrás, eu vivi muitos anos no Brasil, e em mais de uma ocasião. Há muitos anos atrás eu estava sentado num tronco, ali no Pantanal.
E a determinada altura, eu estava descansadíssimo, estava gente perto de mim, e eu olho para o meu lado direito e vejo qualquer coisa. Não sei o que é. Não faço a mínima ideia do que seja. Depois, senti uma dor lacinante. Só, quando senti essa dor lacinante, é que olhei para o lado e tinha sido mordido por uma cobra. Na altura, depois, vim a saber de que, efetivamente, tive uma sorte muito grande, porque era uma surucucu, e a surucucu é uma das cobras mais venenosas do mundo. Felizmente que as pessoas que estavam ali perto sabiam do que se tratava, chamaram, efetivamente, um xamã da tribo ali que nós estávamos a visitar. Ele fez-me a incisão, colocou-me, efetivamente, o que deveria colocar em forma de soro antiofídico, e eu safei-me, senão não estava aqui a falar convosco, não é? Portanto, essa é fácil de calcular. Mas o que aconteceu foi que eu não fazia a mínima ideia do que é que me tinha mordido, porque eu não estava à espera de ver uma cobra de boca aberta, prestes a dar o bote e a aplicar-me uma ferroada na minha perna. Portanto, levou muito, muito tempo a eu ter uma reação. E isso foi fatal. Já vamos ver que nós temos também recursos para que nestas situações, por vezes, nós consigamos chafar-nos, mesmo sem percepcionarmos o perigo. Um sistema que é o sistema heurístico, que vamos falar um bocadinho mais à frente, e que tem a ver também com uma percepção mais rápida das coisas. Eu naquele tempo não estava muito ativo e acabei por levar uma mordidela para mais tarde recordar. Mas isto acontece. Quando nós não estamos à espera de percepcionar uma coisa, na realidade não a percepcionamos mesmo. É o mesmo que acontece também quando pessoas estão numa situação onde lhes aparece, digamos, um vulto na casa, lhes aparece alguém que não estão à espera de ver naquele momento, se aproxima de si. E por isso simplesmente eles não são capazes de o ver. E como não são capazes de o ver, negam, atribuem uma alucinação e, pura e simplesmente, não têm consciência do que está a acontecer. Isto acontece frequentemente. Isto acontece mais vezes do que nós podíamos imaginar. Não é à toa de que existem os fantasmas, não é? Os fantasmas são espíritos com um avental em cima, com um lençol, aliás, em cima. Tem um lençol em cima para que nós não vejamos que é a cara dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos. Nós preferimos que seja um lençol. E o facto de ser esse lençol ajuda-nos a não termos que, de alguma forma, nos sujeitarmos à compreensão de que existem, efetivamente, algumas inteligências que possam se aproximar de nós e connosco entabelar algum tipo de relação. Aí se chama-se, efetivamente,